da nossa oitiva de testemunha. Eu gostaria de chamar a Marília Cristina da Fonseca, diretora de compra da municipalidade. Betinho. Tá. Uhum. Betinho, abra para mim aqui para eu ver como é que está passando. Ele está ligado já ou não? Não está ligado, né? É só abrir? Está abrindo automático? Tá meio lento então aqui. Obrigado pela sua presença. Gostaria de cientificá-la que a senhora tem o compromisso de falar a verdade, caso contrário pode ser responsabilizada por crime de falso testemunho. Por favor, repita que está ciente. Ciente. Informa ainda que seu testemunho será gravado e transmitido via internet, a bem do interesse público, conforme jurisprudência do juízo local. Senhora Marília, em um processo de dispensa de licitação, número 87 de 2013, Vossa Senhoria emitiu um parecer contrário sobre a contratação da empresa Real do Vale. Eu gostaria de passar em mãos para a senhora verificar a sua assinatura e a veracidade desse documento, por favor. É meu mesmo. A pedido do vereador Vandes, eu vou ler o parecer. Considerando o parecer jurídico para a verificação do preenchimento dos requisitos legais para efetivação do contrato emergencial para a execução dos serviços de transporte de estudantes no município de São Luís do Paraitinga, com a empresa locadora Real do Vale, inclusive com efeitos retroativos de fevereiro de 2013, onde procuradores jurídicos e assessor jurídico opinaram negativamente a contratação da empresa locadora Real do Vale, limitada, por intermédio do processo de dispensa de licitação 087 de 2013, face ao não preenchimento das normas contidas na Lei 8666 de 93, que é a Lei das Licitações. Considerando que não foram preenchidos os requisitos legais e de observância obrigatória previsto no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8666 de 93 e artigo 70 da Constituição Federal, na função de diretora de compras, opino negativamente a contratação da empresa locadora Real do Vale e contrária à formalização do contrato administrativo face ao não preenchimento das normas contidas na Lei 8666 de 93, Lei de Licitações, que rege todos os processos de contratação do órgão público. 15 de abril de 2013, Marília Cristina da Fonseca, diretora de compra. Esse documento está endereçado ao processo, mas com certeza nós podemos concluir que o senhor prefeito teve conhecimento pleno desse documento e de todo o processo. A senhoria poderia me informar como que se deu a contratação da empresa Real do Vale? Quem que fazia o contato com Vossa Senhoria na entrega dos documentos, nas informações? Faltou um documento, quem que eu vou procurar? Gostaria de entender qual era o contato que a senhora tinha com o representante da empresa Real do Vale. Bom, com o representante eu tive só quase na data dele assinar o contrato. Que ele apareceu reclamando que não estava recebendo, daí que eu fui conhecer quem era o senhor Rogério. Tá. Marília, por gentileza, fala um pouquinho mais próximo do microfone, para nós ouvirmos melhor. Obrigado. Então, daí eu tive contato com ele próximo a essa data de abril, que foi a assinatura do contrato, que ele estava devendo uns documentos e ele queria receber. Ele esteve na minha sala, falando que ia parar com tudo, porque ele não tinha recebido ainda. Qual o nome da pessoa? Senhor Rogério. Senhor Rogério. Isso, que é o responsável pela Real do Vale. Tá.
Daí que eu conheci. Anteriormente, eu nunca tinha visto ele. Tá. E então ele trabalhou fevereiro, março e um período de abril sem receber. Isso mesmo. O primeiro pagamento só foi efetuado em abril. Isso. Tá certo. Tá. O valor do contrato, 147 mil? Esse era o valor do... 147 e pouco. É, R$ 147,06,80. Gostaria de colocar em ata que a depoente confirma o documento que nós lemos, confirma a sua assinatura, e o documento é um documento verdadeiro, fidedigno. Em algum momento, o senhor José Rodolfo fez algum contato com a senhora, intercedendo para a empresa Real do Vale? Intercedendo por ela, não, mas foi ele que me trouxe os valores que seriam pagos por todos os contratos emergenciais. Tá, vamos lá, deixa eu entender. O senhor José Rodolfo, era assessor do prefeito? Ele era assessor de planejamento. Assessor de planejamento, e ele que encaminhava... Diretor de planejamento, na verdade. Diretor de planejamento. Ele ocupava um cargo de confiança do senhor prefeito. Isso mesmo. José Rodolfo de Cunha. Isso. Esse senhor, se não me falha a memória, o nome dele é José Antônio Rodolfo da Silva e Moreira. Isso mesmo. Tá. Ele que encaminhava a documentação da Real do Vale? Não, ele encaminhou para mim os valores de todos os contratos emergenciais. Ele que falou para mim o tanto que eu tinha que fazer no contrato, o quanto ia pagar para elas. Tá. Então vamos nos ater... gostaria que fosse consignado que quem levava a documentação dos contratos emergenciais... Não, ele não levou a documentação, ele levou o valor. Os valores. Os valores de todos Isso os contratos emergenciais. Mas emergenciais. em planilha? Ele levou num pré-contrato para mim. Ele levou num pré-contrato que ele fez, só que eu não usei o contrato dele, eu fiz outro contrato. Desculpa, eu não entendi, me perdoe. Ele chegou na minha sala com os envelopes de cada empresa, e dentro dele tinha um pré-contrato, pré-formulado por ele, e lá tinha um valor pago, que seria pago para cada empresa. Sim, mas de quais empresas? Poderia me explicar? De todos os contratos emergenciais que foram feitos. De todos os pirueiros. Ele que preparou? Ele que preparou. Porém, eu não usei o contrato dele. Sim, mas não é Não é função dele. Não é função dele e não é um procedimento normal, porque quem tem que entregar a documentação são as empresas. Não, ele entregou o pré-contrato para mim, onde tinha o nome das empresas, que até então eu não sabia nem que empresa que ia trabalhar. Ele entregou o pré-contrato e nela tinha o nome das empresas, os valores que seriam pagos para cada empresa. Junto tinha uma planilha de custo e a rota que cada empresa ia fazer. Tá. Qual a data do primeiro contato que a senhora teve com ele? Que ele encaminhou essa documentação? Ele encaminhou em fevereiro, não me lembro a data, mas foi em fevereiro. Em fevereiro. Em fevereiro. Tá. Em relação à planilha, a senhora chegou a olhar a planilha, como é que ela tinha sido calculada, ou foi um pacote fechado? Está aqui, é para fazer dessa forma? Não, a planilha dele é a que está no processo. Em todos os processos foi a planilha que ele fez. Planilha de custo. Tá. A senhora chegou a verificar que a empresa Real do Vale, ela não apresentou uma proposta com papel timbrado da empresa dela, com papel timbrado da Real do Vale, e sim utilizou uma planilha preparada pela própria prefeitura? Não, a planilha de custo foi o Zé Rodolfo que fez para todos os contratos. Entendeu? Agora, a documentação da Real do Vale, que ela ficou enrolando para entregar e tudo mais, quem estava mais a parte disso era o Dr. Flávio, que é ela que estava intimando a empresa a prestar os documentos. Tá, mas nós podemos, então, extrair desse processo que não era uma coisa comum. Não é uma coisa comum. Ele era em outras atividades, por exemplo, você vai fazer uma compra de alimentos, uma compra de remédio, não é assim que se procede. Não. A assessora da saúde não apresenta para você os contratos, pré-contratos. Você nunca viu isso. Então, me parece que é uma coisa extremamente sui generis. Então, por isso que eu não utilizei o contrato dele. Você não utilizou. Então, eu gostaria que você, se possível, você me explicasse como que se procedeu, após a entrada dessa documentação, como que você se procedeu. Eu fui até o Dr. Flávio, mostrei para ele disse que a gente não ia usar esse contrato e a gente formulou junto outro contrato.
que acho que tem 9 páginas, que é esse contrato que a Real tem. Foi formulado por mim e pelo Dr. Flávio. Tá. E qual o motivo da senhora não aceitar o contrato que foi levado, o pré-contrato, que foi levado até a sua presença pelo senhor Rodolfo? Porque eu achei vago e porque não era função dele fazer isso. Muito bem. Então gostaria que fosse consignado que a senhora Marília, a depoente, não aceitou aquele pacote, entre aspas, aquele pacote fechado apresentado pelo senhor Rodolfo, e a senhora preparou uma outra planilha de custo. Não, planilha de custo não, só o contrato. Só o contrato. Tá, e a planilha de custo, quem que preparou? Ele preparou, daí foi utilizada. Essa foi utilizada, a planilha foi utilizada? Foi. Tá, vamos perguntar. Senhora Marília, você tem alguma coisa a dizer se foi feito algum contrato com essas duas empresas, Camille Locadora e Empresa de Transportes e Turismo Nossa Senhora de Lourdes? Não sei delas não. Elas participaram, teve alguma... Deixa eu dar uma explicação então para você entender por que surgiram essas duas empresas. No processo 87 da dispensa de licitação, da documentação, eu recebi um CD anonimamente, contendo todos os documentos, um calhamaço de documentação. E lá, nesse processo, não tinha que a Isabel, a contadora, no parecer dela, ela fala, olha, falta a planilha da Real do Vale. E 2 orçamentos, porque vocês pediam 3, os outros 2 foram formulados. O primeiro pela empresa Camille Locadora de Veículos, com quilômetro rodado de 4,95. E a empresa de transporte de turismo Nossa Senhora de Lourdes, 5,10. E no papel timbrado da prefeitura, uma planilha de custo com 2,90. E por que é importante nós nos atermos às planilhas ou aos valores? Porque o valor do quilômetro rodado é a base, o cálculo do contrato. Porque se eu tenho um número de quilômetros que são percorridos e o valor unitário é o quilômetro, na hora que eu multiplico o quilômetro, a quantidade de quilômetros pelo valor do quilômetro rodado, eu tenho o valor do contrato. Então essa unidade é fundamental para o cálculo do valor do contrato. Não, mas essa planilha de custo não é o orçamento da Real, ela é uma planilha de custo feita pela prefeitura, não tem nada a ver com o orçamento da Real. Sim, mas no timbre, Luciano, você consegue localizar aquele documento? Gostaria de passar... Não, eu sei que tem o timbre, eu sei. Tem o timbre da prefeitura e fala, planilha de custo da Real do Vale. Quando, na verdade, deveria ter uma planilha... Tudo bem... Ela teria que ser genérica, não teria que ter o nome da Real. Não deveria ter o nome da Real, e no caso, a Real deveria ter o nome dela com o valor que fosse, poderia ter sido até abaixo dos 2,90. O 2,90, pelo que eu entendi, era um parâmetro. Isso. Certo? É que nem quando nós fazemos um contrato, um projeto executivo de construção, eu tenho uma planilha de custo que é o parâmetro para que o administrador público tenha ideia do valor que ele vai gastar. Quando se faz a licitação, o processo licitatório, esse preço normalmente é um pouco menos para que a empresa consiga ganhar o processo licitatório, em forma resumida, mais ou menos isso. O que me causa estranheza é que a empresa Real do Vale não apresentou uma planilha com o seu papel timbrado e no documento elaborado pela prefeitura consta que a planilha é da Real do Vale. Então tem duas coisas estranhas. Eu não sei se a senhora verificou isso, se a senhora teve acesso a isso. Não, porque na verdade eu não fiquei cuidando da documentação da Real do Vale. Eu sei que tem os orçamentos e tem essa planilha. Essa planilha eu sei que foi feita pelo Zé Rodolfo, que foi ele que me entregou. Tá. Entendeu? Não foi o orçamento da Real do Vale. Tá, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, porque nós estamos tendo um problema técnico na transmissão aqui. Por favor. Vamos dar continuidade ao nosso oitivo. Marília, só para a gente rememorar aí por causa da parada, o senhor, naquele documento que eu li, o senhor prefeito tinha pleno conhecimento de tudo, certo? A senhora confirma isso? Sim, ele leu certo? a minha presença. Em relação
a documentação apresentada pelo senhor José Rodolfo. Gostaria só que você me confirmasse a documentação que ele apresentou. Ele apresentou um pré-contrato. Pré-contrato, gostaria que marcasse em termos, né? Pré-contrato. Isso, o planilha de custo. A planilha de custo. E as rotas que cada empresa ia fazer. E as rotas de que cada empresa iam fazer. E o que você não aceitou, que não aproveitou dessa documentação apresentada pelo senhor José Rodolfo? Eu não aproveitei o contrato. A depoente afirma que não foi possível aproveitar o contrato. E por qual motivo? Ele não estava dentro dos padrões que eu estava acostumado a fazer, e o Dr. Flávio também achou melhor fazer outro. O pré-contrato não estava dentro dos termos que ela estava acostumada a fazer, e o Dr. Flávio, assessor jurídico, também entendeu a necessidade de modificá-lo. Agora o vereador Wanderson vai questioná-la. Sobre o requerimento de número 37, que foi aprovado por todos os vereadores dessa casa, no qual você teve a oportunidade, juntamente com o Dr. Flávio, de ver comigo lá na prefeitura, no qual eu pedi cópias dos contratos administrativos, relações dos referidos prestadores de serviços, cópias dos laudos do mecânicos que habilita a circulação dos referidos veículos, comprove sua aptidão para a prestação de serviço e que toca segurança e conforto. Cópias das certidões do curso de habilitatório, pelo qual devem, por imperativo de lei, submeter seus motoristas para a prestação de serviço de transporte público coletivo, identificação geográfica e forma de todas as rotas definidas no Plano Municipal de Transporte Escolar, bem como a identificação dos motoristas e a designação da linha que compromete cada um, inclusive com especificação e quilometragem, dispensas e quilometragem, e os cursos habilitatórios de todos os motoristas. Na verdade, esse requerimento, o Dr. Flávio me respondeu que, em análise ao referido pedido do nobre vereador, versando que o requerimento 37 versa sobre o contrato que enumera várias laudas, atenta a esse assessor que, atendendo ao princípio da economia, ele disse que geraria custo ao Poder Executivo imprimir toda a documentação no qual eu pedi. E diz que coloca a administração pública inteira à minha disposição para a consulta dos referidos contratos e documentos, persistindo a intenção de cópias, poderão ser extraídas tantas quantas forem necessárias. Eu não vou me recordar a data certa aqui, mas em fevereiro, após essa resposta, eu fui lá ver essa documentação. O doutor Flávio me atendeu e no primeiro dia que eu fui, ele falou: os documentos estão prontos aí, mas o pessoal não está aqui, eu não consigo arrumar para você agora, volta outro dia. Eu voltei no segundo dia e ele chamou você, né? Te chamou e pediu para você que você me trouxesse os contratos das empresas. Você lembra disso? Eu lembro que você esteve lá. Eu lembro que eu tirei algumas cópias para você também, mas não me recordo do qual contrato. Tá. Mas você lembra disso? Eu lembro. Então. Não, na verdade você me mostrou um contrato de um pirueiro, que é aqui do bairro da Fábrica. Me fugiu o nome dele. Mas deve ter aqui nos contratos, né? Enquanto você dá uma olhada, eu só vou colocar em termos o seu requerimento. Só para que nós não nos esquecemos, vamos esquecer de relatar alguma coisa. O vereador Wanderson
deixa eu pegar o requerimento seu. Ele leu para a senhora o requerimento 37 e o 42 de 2013, que fala de uma série de documentos, certo? E que ele, ao conversar com o assessor jurídico, o Dr. Flávio, o Dr. Flávio tinha falado que esses documentos existiam e que, numa segunda oportunidade, ele chamou a senhora e que o vereador Wanderson tirou cópia, certo? Então, a senhora confirma que o vereador Wanderson esteve na prefeitura procurando documentos relativos a esses contratos. Certo? Eu gostaria de deixar em termos que a depoente confirma que o vereador Wanderson esteve no prédio da municipalidade para ver os documentos relativos ao transporte escolar. Não satisfeito, em um certo momento, estava eu, o Dr. Flávio e Vossa Senhoria no gabinete, e ele falou que você estava elaborando os contratos. Você lembra disso? Não me recordo agora. Ele falou que os contratos estavam em elaboração. Em resposta ao requerimento 37, ele me disse que... Eu gostaria de colocar em ata que a depoente não lembra que esses contratos estariam sendo preparados, é isso? Não lembro dele lá no gabinete, isso eu não lembro. Não lembra da visita do vereador Wanderson? Nesse episódio que ele contou, eu não lembro. Tá. Só isso. Eu dizia consignar que ela não lembra desse fato. Na verdade, isso aconteceu quando você me trouxe... É que você teve várias vezes lá. Me trouxe a cópia do primeiro contrato. E o que eu entendi, que o contrato estava sendo elaborado, e esse requerimento, existia alguns itens aqui, que com certeza foram usados no contrato que foi elaborado. Não, é que o contrato ele ia sendo elaborado de acordo com as documentações que chegavam. Então, se a empresa não entregou a documentação, ainda não tinha contrato. Então, confirma os contratos iam sendo elaborados de acordo com as documentações iam chegando. Segundo o questionamento do vereador Wanderson, a depoente alega que os contratos iam sendo preparados de acordo. Conforme a documentação estava certinha. Se estava certinha, tinha o contrato. Se não estava, ainda tinha contrato. Que os contratos só eram elaborados a partir do momento que a documentação estava em ordem. Correto. Isso. Certo? De todas as empresas. Todas as empresas. Seja ela do transporte do micro-ônibus, dos ônibus e das vans, não é isso? De qual contrato você está citando? Dos contratos emergenciais que estou falando. Dos contratos emergenciais. Tá. Mas todos os contratos para o transporte foi emergencial. Ou teve algum contrato que não foi emergencial? A concessão não foi eu que fiz, eu não sei, entendeu? A concessão não sei dizer da concessão, entendeu? Tá bom. Que dos contratos emergenciais, os contratos eram elaborados na medida que a documentação chegava até o seu setor. Isso. Certo? Que os contratos emergenciais só eram elaborados na medida que a documentação chegava ao seu conhecimento. Então, isso comprova que nesse período no qual esse requerimento chegou ao Poder Executivo, não havia praticamente nenhum contrato emergencial. Não, nem tanto que todos os contratos estão retroagindo. Gostaria de colocar que a depoente afirma que todos os contratos emergenciais, posso falar assim, todos os contratos emergenciais... Só o da Fênix que não. Exceto da empresa Fênix, exceto a Fênix, todos os contratos eram feitos numa determinada data com data anterior, retroagindo. Isso. O que a lei determina que isso é ilegal, né? Que não é possível você fazer um contrato com a administração pública com data retroativa. O contrato tem validade a partir do momento que é assinado. Certo?
Então, isso que eu gostaria de deixar consignado em ata, de que a depoente confirma que os contratos retroativos são ilegais em função da legislação pertinente. Então, isso também confirma que as empresas estavam prestando serviço sem regulamentação de contrato e sem vistoria, sem alguns motoristas talvez sem cursos de coletivo de estudantes. A senhora confirma isso? Eles começaram a trabalhar todos sem contratos. Tá. Em outras palavras, estava tudo errado. A depoente confirma que todos os contratos emergenciais, a depoente confirma que todas as empresas prestadoras de serviço tiveram início dos seus trabalhos sem contrato e de forma irregular. Então, se ele não tinha contrato, não tinha como a gente fiscalizar, né? Mas a documentação veio depois pra gente. Daí sim, mas o início do trabalho foi feito sem contrato. Sem contrato. Isso que é importante que fique consignado em ata. A coisa começa, essa discussão, que desde da própria nomeação da secretária de Educação. Porque a assessora de Educação assinou sem ainda ter sido nomeado como assessora de Educação. Se a senhora tem conhecimento disso? Para mim, desde o dia 1º, ela já era assessora. 1º de janeiro? Não, a nomeação dela foi efetivada. Eu não sei se saiu publicado também no Diário Oficial. Ela se apresentava como assessora. E ela assinou um documento no primeiro depoimento dela, que no dia 15 de janeiro, ela dá um depoimento desfavorável à empresa até então, que era responsável pelo transportes, né, que é a empresa Natália. E um outro indicativo, né, que a gente pode reconhecer que pode ser até uma fraude, que ela se encontrava de férias também, né? Então você avaliando o que está acontecendo, há muita coisa completamente que não se conecta, né? Uma assessora de educação que não é assessora de educação, assina um documento sem estar efetivada no cargo. E 50 dias depois ela é destituída desse cargo. O contrato que foi feito foi em abril, né? Isso. Então, não sei se você tinha conhecimento. Não, para mim ela era assessora. No dado de nomeação dela, não sei. Ela se apresentava como assessora. Que absurdo. Obrigado, Marília. Marília. O dia que de fato ela foi nomeada. Marília, as aulas começaram em fevereiro. Isso. Início de fevereiro. Isso. Essa documentação, você lembra mais ou menos qual a data que elas começaram a chegar? A documentação das empresas emergenciais? Depois, alguns dias depois, eu não me recordo data. Mas elas foram todos depois. Todas depois. Todas depois. Todas depois. E algumas, 2 meses depois. No caso da Real do Vale... Real foi a que estourou o prazo maior. Tá. A empresa Real do Vale foi um caso bem diferente do que acontecia normalmente. Uma coisa que eu gostaria de saber, Vossa Senhoria trabalha na Prefeitura há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. E desde que a senhora entrou na Prefeitura, a senhora ocupa esse cargo? Não, eu era auxiliar administrativo, trabalhava na contabilidade. Tá. E há quanto tempo que a senhora está no cargo de gerente de compras, né? Diretora de compras? A partir desse ano. A partir desse ano. Isso. Tá. Que a depoente confirma que ela está ocupando o cargo de diretora de compras a partir do início do ano de 2013. E também fica confirmado que o Poder Executivo não tinha nenhum conhecimento de quais eram os motoristas que estavam contratados pelas empresas, já que não havia nenhum contrato. Porque, na verdade, quem contrata o motorista é a empresa. Se ela não entregou a documentação para mim, eu não sei quem é o motorista dela. Então. Esse é um risco que nós corremos, né? Que muitos alunos correram, não tínhamos informações de quais os motoristas dirigiam. Eu sei que existem vários motoristas e não estou aqui para julgar ninguém, mas
se tinham cursos, se eram habilitados, ônibus sem laudos, sem condições. Então, até esse momento da regulamentação desses documentos, esses ônibus trabalharam, e os motoristas, e nós corremos o risco de correr algum acidente ou uma responsabilidade que não poderia. O senhor concorda? Então, na verdade, não fui eu que contratei. Então, eu não sei as condições que eles trabalhavam, não sei dos veículos deles, não sei quem era o motorista, entendeu? Então, eu só fiquei sabendo depois que trouxeram a documentação. Tá, deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Você disse que os contratos emergenciais, exceto a Fênix, no dia 5 de fevereiro, o Dr. Diego deu um parecer dizendo que a Fênix assumia a concessão da Natália, correto? Sim, segundo informações do Dr. Diego, foi isso, que era uma concessão, era uma transferência regular. Mas sobre o contrato emergencial da Fênix com o Poder Executivo no tocante transporte escolar. Você lembra quando foi feito esse contrato? O contrato emergencial. Emergencial do transporte escolar, sem a concessão. Ele foi feito, acho que no dia 1º de fevereiro. Ele foi assinado dia 1º de fevereiro. Está datado nele, acho que 1º de fevereiro. Isso foi feito na sua presença, assinado esse contrato? Não foi assinado na minha presença. Nós temos aqui 3 contratos em mãos. Eles foram retroagir ao dia 1º de fevereiro. E um outro contrato também retroagido ao dia 18 de fevereiro. Vamos passar para que você possa conferir os documentos. Essa linha dele começou no dia 18 de fevereiro. Teve umas que começaram dia 1º de fevereiro, outras dia 18 de fevereiro. Que foram a data que eles começaram. Vocês viram? A depoente confirmou que a empresa Fênix foi contratada para o transporte de alunos no dia 1º de fevereiro de 2020. O contrato dela é de 1º de fevereiro. Tá. E a data da assinatura? Coincidiu com essa data? Ela está lá dia 1º de fevereiro, a assinatura dela. Assinatura do contrato com a Fênix para transporte dos alunos. Isso, é 1º de fevereiro. Gostaria de consignar isso em ata, que a depoente confirma que a empresa Fênix foi contratada no dia 1º de fevereiro de 2013 para o transporte dos alunos. Tem alguma questão do questionamento? Você tem mais algum questionamento? A senhora lembra quando o senhor novo vereador Roberto foi comigo até o... Foi a época que eu te dei uma cópia, ele estava junto. Então, foi nesse dia que estava eu e o doutor e o novo vereador Roberto. Isso. Eu lembro, o doutor Flávio mandou tirar a cópia do contrato, não lembro qual contrato que eu dei a cópia para você, mas eu tirei e entreguei nas suas mãos. Não. Ela lembra que eu e o vereador... A depoente confirma que o vereador Wanderson e o vereador Roberto estiveram na prefeitura para extrair documentos do processo de emergencial, do transporte de alunos. Coisa muito posterior. Esse parecer que você assina, dia 15 de abril, né? Opinando negativamente a contratação da empresa locadora Real do Vale, em algum momento
Isso foi questionado ao prefeito para que não fizesse, e mesmo assim ele fez ou não? Se eu falei para o prefeito? Isso. Se você não, teve algum... Na época eu falei para o prefeito que era mais fácil editar os outros contratos. Ele falou que ia fazer emergencial, daí quando eu fiz esse parecer ele leu e mesmo assim assinou o contrato. Desculpe, você conversou com o prefeito em que sentido que eu não entendi? Desculpa. Não, quando ele me comunicou que ia fazer o emergencial, eu achei mais fácil, porque o Fábio, que era da licitação na época, falou que dava para aditar os contratos anteriores. Dava para? Aditar os contratos da gestão passada. Sim. Entendeu? Daí ele preferiu, mesmo assim, fazer o emergencial. Tá, então a depoente relata que falou com o senhor prefeito para aditar os contratos da administração passada. Isso. Isso a senhora falou diretamente para o senhor prefeito? Diretamente. Tá. A senhora estava com testemunho com o doutor Flávio junto, não? Não. A senhora, doutor Fábio? O Fábio que falou, porque o Fábio era licitação, eu não entendo de licitação, ele falou que dava para editar. E eu falei para o prefeito que dava para editar. Segundo a informação que o Fábio da licitações me passou. Tá. E que mesmo sabendo dessa possibilidade, o senhor prefeito, gostaria que fosse colocado em ato, constado em ato, que mesmo sabendo dessa possibilidade de aditamento dos contratos anteriores, o senhor prefeito optou pelo emergencial. É isso? Isso. Tá. Marília, fala um pouquinho mais próximo, puxar um pouquinho. Marília, nós temos aqui, é de conhecimento de todos, que nós estamos investigando o problema do transporte público e transporte escolar. Tem um processo que é do seu conhecimento, porque você fez um parecer negativo em relação ao contrato 87/2013. Eu não sei se você tem conhecimento de um despacho do prefeito que eu vou ler, para que você saiba e você possa nos esclarecer. A contadora Isabel, após o seu parecer, para preparar o empenho e pagamento, ela pede que o senhor prefeito diz o seguinte, aspas, após parecer exarado, solicito ratificação da ordem de emissão de nota de empenho, conforme consta as folhas 154 do processo administrativo 197/2013, dispensa de licitação 87/2013 e orientação de procedimentos a serem tomados. Ou seja, a contadora Isabel, vendo que era uma situação complexa, diferente do cotidiano, pediu que o senhor prefeito confirmasse se era para pagar, fazer o empenho e pagar. Eu vou ler para você o despacho de próprio punho do senhor prefeito. Determino o pagamento da locadora Real do Vale, assumindo todas as responsabilidades. Encaminharei posteriormente as informações a mim solicitadas. 30 de abril de 2013, Alex Eusébio Torres. Você tinha conhecimento disso? Eu não li, mas eu fiquei sabendo que ele deu isso ao próprio punho, que a Isabel me contou. Então, a depoente não chegou, eu gostaria que constasse em ata, a depoente não teve acesso ao despacho, mas a contadora Isabel comentou com a depoente de que o senhor prefeito tinha assumido todas as responsabilidades pela contratação da empresa Real do Vale em caráter emergencial. Você confirma isso? Confirmo. E essas informações que ele mesmo coloca aí, ele enviou essas informações, alguém sabe, porque nós não sabemos quais são essas informações a mim solicitadas, a gente teria que ter acesso a essas informações. Porque ela deu esse parecer 15 dias após o seu parecer negativo, isso foi do dia 30 de abril, pelo menos que está... O parecer dela é do dia 25. Ele levou 5 dias. Ele levou 5 dias para dar o despacho. Não, esse é o da Isabel, eu falo da Marília. Mas, o meu parecer está com a data do contrato. Data do contrato. Depois que o prefeito assinou tudo, foi para o empenho. Foi aí que a Isabel pediu para ele confirmar se realmente era para pagar. Correto. Aí ele escreveu isso aí no próprio punho. Isso, para fazer assumindo o empenho. todas as responsabilidades. Para a Isabel poder empenhar. Foi que o doutor Diego
disse na parte da manhã, né, que ele teria essa prerrogativa, que o departamento jurídico opinou de uma forma negativa, contrária, e ele mesmo, uma decisão soberana dele. A senhora, em algum momento, sofreu alguma pressão do senhor prefeito municipal para preparar algum documento dessas empresas de emergência? Não. Nem de outro funcionário? Não. Nem do senhor José Rodolfo? Não. A depoente afirma que não sofreu nenhuma pressão para preparar documentos da escolha emergencial. Mesmo porque lá deu um parecer contrário, negativo. No caso da Real do Vale está documentado. Nas outras, nos outros contratos, nós não encontramos nem parecer jurídico. Os contratos foram feitos sem passar. Nós não temos em mãos, eu não tenho em mãos parecer jurídico desses contratos. Mas eles tinham. Hã? Eles tinham parecer, passou tudo para o jurídico. A senhora chegou a ver esses pareceres desses contratos que estão... Tudo passou pelo jurídico, eu só não opinei contrário nesses porque tinha parecer favorável do jurídico. Eu segui o jurídico, o prefeito não, mas eu segui. Então, deixa eu só fazer... A depoente afirma que em todas as suas decisões, a senhora sempre seguiu o parecer jurídico. Então, qual seria o motivo desses contratos emergenciais, sendo com data retroativa, teriam parecer favorável? Então, daí você tem que perguntar por quem deu parecer favorável. E o da Real do Vale desfavorável, sendo que todos foram emergencial. Não, você teria que perguntar para o Dr. Flávio que deu os pareceres. Que ele que decidiu da favorável e desfavorável, só seguiu o que ele falou. Tá, mas a senhora tem conhecimento que existe pareceres favoráveis em relação a esses contratos? Tinha um parecer favorável. A depoente confirma que tem pareceres favoráveis à contratação emergencial, posso dizer, dos pirueiros? Isso. Das vans e pirueiros. Tá. Isso gera não dá para entender, né? Se algumas tiveram favorável e todas são emergencial, então caberia todos terem um parecer desfavorável também. Então cabe também acho que é o Dr. Flávio que talvez possa estar explicando. Eu acho que desse daí ele esclarece melhor, porque foi ele que deu o parecer. Você tinha algum conhecimento sobre o valor pago por passe da empresa Natália? Da concessão não sei de nada. Não sou eu que formulo, não sou eu que contrato, não sou eu que pago, não passa por mim. Não por passa aluno, não, o da Fênix era por quilômetro, né? O contrato emergencial escolar. Era por quilômetro. Por emergencial era por quilômetro. E o da Natália era pago por passe, né? Por aluno. Por aluno. Tá. A depoente confirma que o cálculo da empresa Fênix por quilômetro rodado e a da Natália por aluno. O da Fênix era por quilômetro rodado emergencial. O emergencial, a concessão dela acho que era por passe também. Tá. No contrato emergencial para transporte de aluno, o contrato era por quilômetro rodado. Tem mais algum questionamento? Não. Marília, nós agradecemos a sua presença, colaboração, pelas informações, e só gostaria que você aguardasse para assinar a ata. A sessão está encerrada, eu agradeço a presença de todos. Boa noite. Obrigado a todos e até amanhã. Obrigado a todos e até amanhã. Muita coisa, cara. Esse negócio da mulher. Caralho, cara. Que bala, hein? Tá aberto o negócio. Tá aberto esse bala aí. Não dá pra ser condescendente com o negócio.